Bom, vamos lá. Nós estamos em agosto de 61. A evocação que a gente está estudando, nós começamos na semana passada. Só receber a Tati aqui. A evocação é Dom Peirá, prior de Amilly, em agosto de 61. Então, nós fizemos um pedaço dela aqui, vamos dar só uma pequena passada para a gente se situar aí, principalmente aqueles que não estavam aqui. Né? Então, ele vai é uma evocação feita ali na Sociedade Espírita de Paris, a pedido de um senhor chamado Bourreau, né? E ele tinha passado para eles lá uma notícia e pediu para evocar esse espírito do Dom Peirá. Ele vai dizer que há cerca de 30 anos tinha lá, perto de Mausé, um sacerdote, né, que era esse Dom Peirá, e ele tinha a fama de feiticeiro, porque ele se ocupava ali de questões de ciências ocultas e tudo mais. Isso há cerca de 30 anos. Há cerca de 12 anos, esse homem já tinha morrido. Esse cidadão aqui, o senhor Bourreau, ele usou uma sonâmbula, ele fazia alguns experimentos com uma sonâmbula, e ele se aproximou desse espírito, ele evocou esse espírito para poder participar com ele de alguns experimentos com essa sonâmbula. Esse espírito, então, se aproxima ali, se manifesta através dessa sonâmbula e fala que ele seria um auxiliar desse senhor Bourreau aqui. E aí ele pede para evocar esse espírito desse sacerdote aí, que tinha fama de feiticeiro. Eles evocam, o espírito se apresenta e se apresenta bastante irritado, assim, um espírito bastante refratário, né, mal-humorado até nas suas colocações, vocês vão lembrar, né, ele sai dando coice em todo mundo lá na comunicação. Eles vão perguntar para ele lá por que ele era tido como feiticeiro, né, e é até engraçado porque ele fala, essa é a conversa de comadres, né? Na verdade, eu estudava química, e aí o pessoal colocou ele lá como feiticeiro. Mas ele não desmentiu, não. Ele até gostava dessa situação, ele se divertia. E quando ele se aproximou desse senhor Bourreau, também ele se aproximou para se divertir. Ele se aproximou ali, ele usava um pouco dessa fama de feiticeiro dele para poder impressionar as pessoas. Era um espírito aí bem atrasado ali. Eles, por conta da linguagem, eles dão uma chamada de atenção nele na evocação, né? Falou, tua linguagem não é de um espírito adiantado, né? Você podia ter mais respeito. E aí ele fala, eu sou o que sou, eu sou desse jeito mesmo. Então, vocês fiquem aí na de vocês. Aí eles vão conversando com esse espírito e chega num determinado momento ali que eles vão perguntar para ele, falar, olha, parece que você não progrediu nada de quando você estava aqui. Né? E aí ele vai dizer que não progrediu mesmo, porque ele não conhecia o meio de progredir. Só que aí tem dentro dessa frase, ele mostra uma situação um pouquinho diferente já, porque ele chega muito refratário aquilo tudo, e aí ele, na hora que ele vai falar ali nessa resposta, ele fala assim, não procurei fazê-lo, pois não conhecia os meios. Contudo, julgo que existe algo a fazer. Há pouco pensei nisso. Então, naquele momento daquela evocação, ele chega endurecido, né, com vários anos aí, ele fala mais de 12 que ele se apresentou como espírito. Então, ele tinha morrido talvez há 20 anos, né? Porque falam dele há 30 e falam dele há 12. Então vamos pensar que ele morreu aí há 20, 25 anos dessa evocação. Então ele estava ali ainda endurecido, ele não tinha melhorado nada no plano espiritual. Mas a partir do momento que eles começaram a conversar com ele, não deixa claro aqui, mas alguma coisa aconteceu no espírito dele, que ele já começa aqui a mostrar, né? Que ele falou que, eu não conhecia meios de fazer nada, não quis evoluir, mas agora eu julgo que tem alguma coisa para fazer. Então, a gente não sabe se é o ambiente ali, se foi alguma coisa, processo ali, fez com ele, enfim. Mas a gente já percebe aqui um objetivo e uma mudança de comportamento desse espírito durante essa evocação ali. Eles perguntam para ele se ele tinha sido um bom padre, né? Ele era um sacerdote, um reverendo, ele fala que não, que ele foi péssimo, né? Porque ele ainda usa a expressão assim, eu era poder mais instruído para crer, mas não o bastante para saber. Então, ele tinha o conhecimento teórico, né? Então, ele provavelmente estudou teologia, tudo, então ele tinha todo o conhecimento teórico, mas ele não tinha o saber, ele não conhecia as coisas da vida, tanto é que ele ficou nesse estado, né, quando ele desencarnou ali.
Então nós paramos aqui, fizemos só essa apresentação do espírito ali e vimos essa situação em que ele apresenta uma pequena modificação no seu comportamento ali. Então nós vamos agora para a pergunta de número 11, foi onde nós paramos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá vendo aí, Soraya? Então. Tamanho, tá bom? Semana passada eu judiei de Hoje vocês. Hoje tá bem melhor. Opa, então vamos lá. Mário, agora eu confesso. Na sexta-feira, que o Vitor Hugo dirige o Céu e Inferno, aí ele pediu para eu ler, ele falou, tá dando para a senhora ler? Eu falei, claro, olha o letrão que você põe. O Mário é da Soraya. Uma letrinha pequenininha, né? Fica todo mundo cego aí. Agora eu vou emendar. Obrigada. Quais as vossas ocupações como espírito? Sempre a química. Creio que teria feito melhor se procurasse Deus em vez da matéria. Como pode um espírito ocupar-se de química? Oh, permite-me dizer, a pergunta é pueril. Terei necessidade de microscópio ou de alambique para estudar as propriedades da matéria, que sabeis tão penetrável ao espírito? Sois feliz como espírito? Palavra que não. Como eu vos disse, creio ter seguido um caminho errado e vou mudá-lo, sobretudo se tiver a felicidade de ser um pouco ajudado, sobretudo se a mim, que tanto deveria ter orado pelos outros, o que confesso não ter feito sempre pelo dinheiro recebido, se, dizia eu, não quiserem a mim aplicar a pena de talião. Agradecemos por terdes vindo e faremos por vós o que não fizestes pelos outros. Valeis mais do que eu. Muito bom, só um minutinho aí para a gente poder só reforçar nesse trecho algumas coisas interessantes aqui. A primeira delas aqui é com relação a essa a predisposição dele em estudar química. Nós vimos anteriormente que nós tínhamos aquele espírito que reencarnava sempre como médium e sempre trabalhando com números. Então, sempre envolvido com matemática, vocês lembram, né? Então, agora esse aqui é diferente. Esse aqui ele se manifesta como uma pessoa sempre envolvida com química. Ele desencarnou e ele continuou trabalhando lá nessa mesma área de atuação. Até eles falam para ele, mas como é que você pode trabalhar com química aí no plano espiritual? É uma pergunta interessante, não é? Porque quando a gente fala em química, a gente está falando em coisa material. Nas leis da química de nós encarnados. Por isso a pergunta, né? Como é que alguém poderia se dedicar à química no mundo espiritual? E aí ele vai colocar lá, eu não preciso de microscópio ou alambique para estudar essa questão da química. É óbvio que as leis da química no plano espiritual são diferentes das leis da química para nós encarnados. Os elementos são outros, né? Não são os mesmos elementos. Ele não vai trabalhar com hidrogênio e oxigênio, juntar e virar água. Então, ele não vai fazer isso, ele vai fazer outro tipo de experiência, mas que rege mais ou menos o mesmo conceito de química, né? Que, na verdade, é você fundir, conhecer as propriedades dos elementos, você manipular esses elementos e convertê-los em outras coisas, entender como é que funciona essa manipulação. Então, eu entendi que é isso que esse espírito está tentando trazer aqui. Então, a pergunta é muito interessante e a resposta também que ele segue a mesma linha de raciocínio que ele tinha, a mesma predileção que ele tinha enquanto encarnado, e ele, só que, obviamente, está fazendo em outras leis. Outro ponto importante aqui é que ele vai se mostrando modificado, mostrando a modificação do começo, da chegada dele, né? Ele vai dizer, creio que teria feito melhor se tivesse procurado Deus ao invés da matéria. Então, ele já começa a entender isso de maneira diferente. O começo da manifestação dele não tinha nada disso, né? Ele se mostrava seguro, ele se mostrava ali até impertinente ali por conta dessa segurança que ele tinha e sem nenhum movimento ali que mostrasse algum arrependimento pela vida que ele tinha, nada disso, né? Aqui alguma coisa já aconteceu com ele ali. Pergunta se ele é feliz como espírito, e aí ele já se abre, né? Não sou feliz, não tem jeito de ser feliz desse jeito, né? Olha lá, creio ter seguido um caminho errado, ele já começa a entender a condição dele. E aí ele diz, eu vou mudá-lo. É muito interessante, porque essa comunicação ela funcionou como se fosse
um processo de socorro desse espírito, né? Então trouxe esse espírito para cá, a pedido daquele senhor, que é o senhor Burro, que trabalhou com ele naquelas questões lá da sonâmbula, né? Então não tinha esse objetivo de socorrer esse espírito, eles nem sabiam a condição dele, mas isso foi acontecendo ali. Inclusive ele fala aqui, ó, se tiver a felicidade de ser ajudado, né? Então ele é como se ele estivesse pedindo ajuda, né? Sobretudo a mim, que tanto deveria ter orado pelos outros e confesso não ter feito senão pelo dinheiro. Então ele tinha esses dons, ele tinha, porque ele era reverendo, ele era padre. Então ele teria que ter orado pelas pessoas. Então ele está começando a entender que ele deveria ter feito o trabalho dele, ele não fez, né? Que ele usou, na verdade ele usou esses conhecimentos, os conhecimentos que ele tinha em química para buscar dinheiro, para buscar fama, né? Ele se apoderou daquela ideia lá, daquela mística que as pessoas tinham de dizer que ele era um feiticeiro, enfim, ele fez tudo errado. Aqui ele começa a entender esse caminho. Então, achei muito interessante essa mudança desse espírito, né? Essas informações aqui. Algum comentário? Então, vamos lá. Essa foi a primeira comunicação dele, aí nós temos a segunda. Segunda palestra, 25 de junho de 1861. Tendo-nos o senhor Burro remetido novas mensagens para o espírito de Dom Peira, este foi evocado novamente, por intermédio de outro médium, e deu as respostas seguintes, das quais se colhem lições úteis, quer como estudo das individualidades do mundo espírita, quer como ensinamento geral. Evocação. O que queres de mim? E por que me perturbais? Foi o senhor Burro de Niort que nos pediu vos dirigíssemos algumas perguntas. O que mais ele quer de mim? Não está contente por me perturbar em Niort? Por que é necessário que me evoque em Paris, onde nada me chama? Gostaria que ele tivesse a ideia de me deixar em repouso. Ele me chama, evoca-me, põe-me em contato com sonâmbulos, evoca-me por terceiros. Esse senhor é muito aborrecido. Contudo, deveis lembrar-vos de que já vos evocamos e que respondestes mais gentilmente do que hoje. E até vos prometemos orar por vós. Recordo-me disso muito bem. Mas prometer e fazer são coisas diversas. Vós orastes, mas os outros... Certamente outros também oraram. Enfim, quereis responder às perguntas do Sr. Burro? Garanto-vos que por ele eu não tenho a menor vontade de fazê-lo, porque está sempre na minha cola. Perdoai a expressão, mas ela é verdadeira, tanto mais quanto entre mim e ele não há nenhuma afinidade. Mas para vós, que piedosamente chamastes sobre mim a misericórdia do alto, quero responder da melhor maneira que puder. Dizíeis há pouco que vos perturbavam. Podeis dar-nos uma explicação a respeito para a nossa instrução pessoal? Digo ser perturbado no sentido que chamastes a minha atenção e o meu pensamento para junto de vós, ocupando-vos de mim, e vi que necessitava responder ao que perguntasseis, quando mais não fosse por polidez. Explico-me mal. Meu pensamento estava alhures em meus estudos, em minhas ocupações habituais. Vossa evocação forçosamente chamou minha atenção sobre vós, sobre as coisas da terra. Consequentemente, como não estava em meus propósitos ocupar-me de vós e da terra, perturbaste-me. Nossa, gente, deu uma engasgada aqui. Observação. Os espíritos são mais ou menos comunicativos e vêm com maior ou menor vontade conforme seu caráter. Mas podemos estar certos de que, como os homens sérios, não gostam de ser importunados sem necessidade. Quanto aos espíritos levianos é diferente. Estão sempre dispostos a meter-se em tudo, mesmo quando não são chamados. Muito bem. Então, ele volta nessa segunda evocação, mais mal-humorado ainda que da primeira, né? Então ele se mostra bem irritado e essa irritação desse espírito
demonstra aí o grau evolutivo dele, né? Por mais que ele tinha razão aqui, que as pessoas estavam perturbando, fazendo a evocação, normalmente, se fosse um espírito mais evoluído, não chegaria desse jeito, né? Eles até podem até demonstrar alguma irritação, mas não com essa, né, com essa força que esse espírito faz aqui. E ele está muito bravo aqui com o senhorzinho lá, o Renaud lá, o Bourreau, o senhor Bourreau, que é o que pediu de novo para fazer as perguntas para ele, né? Porque, na verdade, ele vai dizer aqui, ele me importunou lá naquela cidade e agora está me importunando em Paris. Me coloca em contato com a sonâmbula, agora me evoca por terceiros aqui. Então, ele teve uma recaída aqui, né? Ele estava bem bravo, o espírito, nesse momento aqui, e especialmente irritado com esse que não parava de querer evocá-lo ali. E aí eles lembram ele, falam, você estava mais gentil no final da outra comunicação ali, né? E aí ele também fala para eles ali, ó, vocês fizeram uma promessa para mim e não cumpriram, né? Vocês falaram que iam orar para mim e não oraram. E aí, aqui provavelmente é Kardec evocando ele, e Kardec fala, não, eu fiz isso, você fez, mas os outros não, né? Então, quer dizer, são os compromissos, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente se compromete, né? Às vezes, numa reunião mediúnica, eu vou orar por você, tudo. A gente pode esquecer a hora que volta para casa, mas o espírito necessitado não vai esquecer. Então, a gente prometer aquilo que pode cumprir, né? Porque vejam que ele sentiu essa falta desse compromisso, porque ele estava lá em profundo sofrimento. Quando ele viu aquela situação, provavelmente ele sentiu aquelas vibrações da reunião anterior e ele precisava dessa ajuda. Ele pediu, não, nós vamos fazer e tal, e aí o pessoal não faz, né? Ele voltou e cobrou isso. É interessante porque muitas vezes são com esses que são mais sinceros que a gente vai aprender. Né? Aqueles que são mais polidos, mais políticos, eles vão muitas vezes passar e às vezes na sutileza da conversa a gente não entende que está errado. Né? Eu falei que ia orar, mas... Né? O brasileiro tem muito isso, né? A gente se encontra. Vamos marcar alguma coisa? A gente nunca marca nada, sabe que não vai marcar, é só retórica, né? E aqui aconteceu essa coisa que o espírito cobrou ali. Ele volta a falar ali que o cidadão lá estava sempre na cola dele, né? Pede até desculpa por essa forma de se expressar. E aí, interessante porque eles vão perguntando para ele ali, né? Fazendo um encadeamento daquilo. Você está dizendo que você foi perturbado, mas o que você estava fazendo? Por que você foi perturbado ali? E ele, eu fui perturbado porque vocês me chamaram a atenção. E depois ele se explica, ele fala, eu estava ocupado com os meus ensinos, com os meus estudos, com as minhas coisas, e vocês me tiraram de lá e trouxeram para cá, para eu poder novamente fazer essas comunicações aqui, para dar essa entrevista aqui para vocês. Então ele estava irritado por isso, ele estava ocupado com essas coisas lá e eles chamam. Né? Não tinham cumprido com a parte deles, e aí vem chamar o cara para de novo, né, para responder mais perguntas. E aí Kardec vai mostrar ali que os espíritos sérios, eles têm essa necessidade de fazer, estão sempre fazendo alguma coisa. E eles, muitas vezes, quando você vai se ocupar deles, tem que ter um propósito muito correto, senão eles vão ficar nessa situação aqui, muitos não vão falar, né, por questões aí de gentileza, vamos dizer assim, mas vão se sentir perturbados da mesma maneira. Ele faz uma pontuação interessante aqui, que os espíritos levianos, ao contrário desses mais sérios que estão sempre ocupados, esses levianos estão sempre disponíveis. Então, é outra coisa que a gente percebe também, né, é que se muitas vezes você se conecta com algum espírito em alguma situação, algum grupo, né, se conecta com algum espírito que está muito disponível para responder tudo, está muito ali, né, sempre participando e chamou, ele já está pronto ali, é um cuidado a mais que você tem que tomar, né? Por que ele está aqui? Vamos conhecer, né, os interesses, o que ele está fazendo, de que forma que ele responde. É o que Kardec falou aqui, ó. Os levianos estão sempre dispostos a meter-se até nos assuntos em que não foram chamados. Então, são pontos pequenos que a gente tem que dar uma observada e ver o que a gente extrai daí, né? Mas para nossas reuniões mediúnicas, tomar esse cuidado com aqueles espíritos que frequentam as reuniões ali, né, se eles não estão interessados além da conta, né? Será que não tem nada melhor para fazer lá? Não é isso? Vamos ver o que a Lucélia falou aqui. Esse espírito é um exemplo de estar desenvolvendo o intelectual e atrasado no espiritual. Ele mesmo falou isso, né? Ele se colocou assim no começo, né, Lucélia? Ele falou, né, que ele tinha sabedoria para crer, mas não para saber. Né? Ele tinha a instrução para crer, mas não para saber.
Então, ele continuou até meio nisso aí. Ele teve um lampejo, né, de modificação ali moral, espiritual, mas isso é difícil, não é da noite para o dia, né? Esse é outro ponto importante para a gente refletir também. Porque às vezes a gente imagina que num processo de uma reunião, 2 ou 3, a gente vai mudar um espírito inteiro. Não, a gente só vai startar nele, a gente vai despertar nele o entendimento de que ele precisa mudar. Mas vamos por nós, né? A gente não muda comportamentos nossos, hábitos ou vícios da noite para o dia. A gente tem que vir construindo. Só que para construir a gente tem que identificar. Então esse espírito aqui, ele demonstra que ele teve mais esse desenvolvimento intelectual. Então ele estudava química, ele tinha até, ele era um reverendo, um sacerdote, né? Então, quer dizer, ele era uma pessoa que ele era instruído, mas no campo da moral, no campo do espiritual, ele ainda não tinha nenhum desenvolvimento, tanto que ele mesmo disse que ele era um mau padre, né? Ok? Algum comentário aqui sobre esse indivíduo? Ô, Mário, Pois não. essa questão da oração, né, que ele esperou, ele contou com esse cuidado, né, esse apoio. E isso aconteceu por parte de Kardec, né, pelo que a gente compreendeu ali, não só entre encarnados e desencarnados, mas isso acontece entre encarnados, né? Quantas pessoas pedem oração para a gente e a gente fala, eu vou orar por você, mas a gente esquece, não é? E eu tenho tentado me policiar muito de um tempo para cá, porque eu fazia muito isso, assim, da pessoa pedir, e você até vibra em pensamento naquele momento, mas aquilo em si não é só aquele momento, ela precisa de mais do que isso. Então, a gente precisa ficar muito atento, principalmente quando é da família, né, que a gente já está acostumado, né, já está acostumado, então eu falo, gente, foi muito importante ouvir isso, porque ele conta com aquelas vibrações, até para que a gente olha do nosso lado, a gente precisa ajudar, porque a gente também precisa de ajuda, né? Tem os momentos em que a gente precisa de orações, e aí a decepção é, nossa, eu também preciso, será que a pessoa está fazendo quando eu preciso? Não é? A gente pode se colocar no lugar dele também como alguém que precisa. E ele, aquilo talvez fosse algo para que ele estabelecesse um vínculo de confiança e saísse mais rápido dessa condição. Talvez se tivesse tido, né, um processo em que todos ali que fecharam com ele, ó, vou orar por você, tivessem feito, ele talvez tivesse encontrado uma motivação talvez maior, né, para seguir esse caminho. Eu achei tão importante isso, para mim foi um aprendizado. A gente não imagina o quão forte isso é, né? O quão importante é para um espírito. Porque assim, imagino que ele tenha sentido as vibrações daquele grupo na hora que ele se manifestou, e que foi o que ele tivesse se motivado, né, tivesse conseguido despertar minimamente para aquilo que ele podia fazer, escolher um outro caminho, né? Então, ó, eu tenho um outro caminho para escolher. E ele, naquele momento, ele sentiu que ele estava no caminho errado. Então, né, aquele Deus que está intrínseco nele ali, de alguma maneira, ele ressurgiu ali, ele sentiu aquilo e ele se sentiu bem, né? E aí eles acordam que eles vão continuar orando por ele, porque ele pede ajuda. Lembra lá, né? Ele pediu, ele falou, se vocês puderem me ajudar, se vocês puderem orar por mim, não, nós vamos fazer. Aí até a Lucélia perguntou, mas se ele já tinha despertado, por que a oração faria diferença? Porque justamente é essa vibração, eu imagino, né? Que é essa vibração muito diferente da vibração que ele estava acostumado a conviver, a expressar, é que fez com que ele mudasse. E a gente precisa uns dos outros para poder avançar, né? Então, o que ele pediu foi isso. Ele pediu para que as pessoas, como assim, me dá a mão, me ajuda a prosseguir, né, com esse agora. Porque era muito frágil, né? O desejo dele era muito imediato, era muito recente, não é imediato a palavra, né? O desejo dele era muito recente, ele precisava de ajuda. Isso é a mesma coisa quando uma pessoa, por exemplo, está envolvida em alguma dependência química e ela precisa de ajuda, né? Não adianta você ir lá e passar uma lista para ela de coisas para fazer. Ah, você entendeu que você é dependente químico? Sim. Então toma aqui essa lista, agora você segue essa lista. Não. Muitas vezes ele precisa se internar, ele precisa de ajuda psicológica, né? Ele precisa de grupos de apoio, pessoas para conversar, que vão levantá-lo. O espírito é a mesma coisa.
né? Ele vem de uma longa encarnação, e talvez várias encarnações, preso à matéria, preso às coisas da intelectualidade, sem nenhum vínculo com a espiritualidade. Ele sentiu aquela chama naquele momento, mas ele precisa de ajuda. Se você não me der a mão, eu não consigo sozinho. Então, eu acho que esse pedido de socorro dele e essa volta dele para dizer, pô, vocês falaram que ia me ajudar e não me ajudou, eu também achei que foi importante, porque às vezes a gente negligencia isso, né? E esse foi um acordo que eles fizeram. Pensa, esse espírito, ele meio que se sentiu usado depois. Ele ainda estava muito enraizado naquelas coisas grosseiras. Você chama ele lá para fazer um monte de questionamento. Ele chega mal-humorado, eu não queria. Aí, em algum momento, ele consegue estabelecer um vínculo de afetividade mínima, de simpatia com aquele grupo. O grupo se compromete a ajudá-lo e não ajuda, né? E era justamente o grupo que estava preparado para ajudar. Ele não era a ponta que tinha que ajudar, né? Ele era o cara que ele não tinha o que ajudar. O grupo tinha. Aí eles não ajudam, então ele meio que se sentiu usado. Eu entendi essa volta dele tão ríspido como esse sentimento de, olha, vocês querem me usar de novo, então. Vocês querem ficar perguntando para mim as coisas, mas pô, a parte de vocês é fazem. E é interessante porque, como é um grupo espiritualista, um grupo que vai falar depois de Deus, vai orar, vai não sei o quê, ele fala, pô, vocês estão parecendo comigo quando era padre, né? No fundo, ele vai pensar isso, né? Vocês estão fazendo igualzinho a mim. Falando da boca para fora, mas na hora de fazer não faz. Que é a grande dificuldade de nós todos, né? No momento em que a gente está no centro, em que a gente está aqui focando, a gente consegue. Aí, quando a gente vai para o mundo, muitas vezes a gente esquece tudo que a gente se comprometeu e estudou, não é? Então, eu achei muito interessante isso. A Lucélia lá, ó, ela está completando aqui, ó. Assusta, pois existem muitos desencarnados que não recebem prece. Podemos fazer alguma coisa? Sim, podemos orar para eles, né? Porque a gente já viu aqui, né, Lucélia, e pessoal, que se tem uma coisa que os espíritos chegam e falam nas comunicações que os tem ajudado no plano espiritual é a prece. É impressionante o volume de comunicações que a gente vê, sobretudo na revista, de espíritos chegando e falando, olha, as preces me ajudam, as preces me acalentam, né, dão norte, ajudam a sair do estado de perturbação. Então, isso é... Ô, Mário, a Mário e amigos aí, vou citar um caso que aconteceu há muitos anos, a título mesmo assim, de curiosidade que entra aí no assunto. Olha, vou te falar que deve fazer mais de 20 anos isso. Eu ia saindo, né? Eu ia para o Recreio, estava lá no Pestalozzi, ia passando no corredor, assim, e aí veio uma menina, ela já tinha sido minha aluna, mas no sexto ano, nessa época ela já estava no ensino médio. E ela veio até meio tímida, né? Ela era jovem, ela falou assim, ai, dona Marlene, já é a segunda vez que eu vejo, tem um espírito, ela tinha algumas vidências, tem um espírito que está atrás da senhora aí, e ele pede para agradecer as orações que vocês estão fazendo para ele, né? Aí, eu acreditei mesmo, porque não tinha por que a menina fazer isso, né? Falei, como que ele é? Aí ela fez mais ou menos a descrição, e à época a gente estava orando, aqui no Luz e Amor, né? Não é eu particularmente. Tinha acontecido um acidente e a gente estava orando mesmo por aquelas pessoas que tinham desencarnado. Pela descrição que a menina fez, talvez fosse um dos integrantes lá desse acidente que tinha desencarnado. Isso me marcou muito, isso me marcou profundamente. Primeiro porque não tinha porquê, a menina não ia inventar isso, sim, pela descrição, né, bateu bem com o que a gente estava orando por esses casos. E aí eu falei, olha, o espírito, quando ele se recobrou, assim, ele veio agradecer, né? Mas, assim, uma prova, no caso, não é nem um agradecimento, eu acho. Eu acho que é mais um testemunho para a gente saber que a oração realmente tem valor, né? E agora entrou nesse assunto, eu me lembrei desse caso, que até me marcou muito, sabe? É muito interessante, né? Interessante assim, e é extremamente recorrente, né? A Lucélia comentou aí, mas o que fazer por esses que não são lembrados, né? A gente vai pedir vai orar por todos os que estão no orbe terrestre e tudo. A gente sabe que ninguém está desamparado, né? Mas aqueles que a gente pode ajudar, que estão próximos, que têm algum vínculo ou não, né? Porque é igual a Marlene está falando ali,
Eu não entendi direito se alguém pediu para vocês orarem pelo acidentado ou se vocês viram e começaram a orar Não, a gente espontaneamente. sabia, foi um acidente muito sério, né? Não vou entrar agora aí. Então, ninguém tinha pedido, mas a gente conhecia algumas pessoas e nós fomos orando, né? Aí, agora, eu acho, assim, ajudando também nessa resposta da Lucélia, por isso que é importante nós termos amigos. Por isso que é importante a gente cultivar a amizade. Porque, vejam, existem, eu acredito, viu, Lucélia, que existem espíritos que são esquecidos, mas sempre vai ter uma mãe que vai orar por ele, né? Uma pessoa querida que vai orar. Mas quanto mais laços de amizade a gente estabelece, e às vezes você não tem amizade com aquela pessoa, mas você tem com outro, e vai chegando por tabela, né? E vai orando. Mas eu acho que sempre tem alguém que é lembrado por alguém. Eu acredito muito nisso, né? Eu concordo com você plenamente, Marlene. E assim, é interessante que tem coisas muito diferentes da gente imaginar assim, às vezes que a pessoa ela é uma pessoa reconhecida, é uma pessoa que é famosa por aquilo que fez, as pessoas vão lembrar dela. Nós não estamos falando disso, né? Nós estamos falando da oração, da conexão espiritual, das vibrações que são emitidas para esses indivíduos que estão lá, muitas vezes em sofrimento, né, muitas vezes perturbados. É isso que toca, não é o fato dele ser lembrado ou não, não é o fato dele ser famoso ou não, de muitas pessoas o conhecerem ou não. Isso pode até atrapalhar, porque muitas pessoas vão emitir julgamentos, vão fazer outras coisas, né? Então, às vezes, é melhor até quem não gostar da gente, que nos esqueça, né? Para não atrapalhar. Você não pode ajudar, não atrapalhe. Mas a Marleninha falou, por isso que é importante ter amigos. A lei da sociedade é essa, né? Ela vale para nós aqui enquanto encarnados, e ela vale para nós em qualquer local. Eu posso estar encarnado, aqueles que estão desencarnados, essa lei de sociedade vai funcionar, esse vínculo, né? E sempre o vínculo tem que ser algo mais do que a palavra, algo mais do que o social. Ele tem que ser algo afetivo, de sintonia, de vibração, né? Para poder ter esse efeito. Senão não vai adiantar nada, né? Não adianta sair no jornal, não é isso que a gente está falando, né? A questão é essa conexão mesmo, essa vibração. Mais algum comentário? Vamos lá. Ô, Mário, só lembrando outra coisinha também, a respeito da oração, que a Lucélia parece estar um pouco preocupada com os esquecidos. O Divaldo fala uma coisa, eu já ouvi o Divaldo falar isso umas 2 vezes. Às vezes chega alguém para ele e fala, você ora por mim? Ele deve ouvir muito isso, né? Aí ele fala assim, mas você também ore por você. Porque às vezes a gente tem o hábito de delegar, né, as coisas. Tudo bem, né? Muito importante. Às vezes a pessoa está num momento tão difícil que ela não consegue nem orar. Mas a gente tem que adquirir o hábito de cuidar de nós mesmos, né? Porque aí, se você cuida de você mesmo e você ora, você vai atrair, ainda que não sejam conhecidos, amigos, você vai atrair outros que estejam na sintonia. Então, o Divaldo recomenda muito isso, porque senão a gente acaba delegando para o outro, o que também é uma tarefa nossa, né? Que também é uma tarefa nossa. Interessante isso, né, Marlene? Juntando com o que você falou anteriormente, que eu fiquei pensando aqui, e aí eu tinha visto até o que a Lucélia colocou, a gente fala dos esquecidos, mas ninguém é totalmente esquecido, né? Você falou, olha, sempre todo mundo tem uma mãe, um pai, um familiar e tudo, e que provavelmente esses espíritos muitas vezes já se foram, já estão no plano espiritual, e eles estão ali para nos auxiliar. Né? Nós temos nosso anjo guardião, todo mundo tem, não tem ninguém que não tem. Hitler tinha. Né? Todo mundo tem. O maníaco do parque também tem, todo mundo tem. Todos nós temos. Agora, conectando com isso que você falou agora, Marlene, o Divaldo sempre com a sabedoria dele, né? Porque se nós não orarmos por nós, se nós não abrirmos o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso pensamento, nós não vamos perceber essas pessoas, né? Nós não vamos perceber essas pessoas que estão à nossa volta, que estão orando por nós. Então, é super importante essa colocação aí que você falou do Divaldo, porque esse é o ponto. Às vezes a gente está lá no plano espiritual, em estado de perturbação, está cheio de espírito tentando nos ajudar e a gente não consegue chegar, a gente não consegue conectar com eles.
Estava vendo o André Trigueiro falando com o padre, aquele padre famoso, Fábio de Mello, até o pessoal colocou do NEP aí, né? Aquela entrevista é muito legal, que ele fala do suicídio e tal, ele teve depressão, não sei se vocês viram, o pessoal colocou aí nos grupos Assisti do na Luz e Amor. época que ele fez a entrevista. Muito legal, né? Eu não tinha assistido, eu assisti, até terminei de assistir hoje. E eu achei muito interessante quando ele falou que ele passou pelo processo de depressão, o Trigueiro perguntou para ele, mas você é religioso, tudo, e ele falava que ele perdeu a conexão com Deus. Né? Ele continuava acreditando em Deus, mas ele não sentia mais. E aí o Trigueiro pergunta para ele, mas onde é que estava Deus nessa hora? Ele fala, Deus estava no lugar que ele sempre esteve. Eu é que me afastei dele. Né? Então é o que a gente faz. O nosso anjo guardião está ali do nosso lado. Né? Esses familiares queridos aí que a Marlene falou, mesmo que ninguém na Terra se lembre dele, ele tem familiares, ele tem a família espiritual dele, ainda que ele tenha conflito com a família dessa encarnação todinha, que ninguém goste dele, que ele rompeu com todo mundo, ele tem a família espiritual de outras encarnações, gente que participou do planejamento reencarnatório, recém-falido dele, e que vai estar lá para ajudar. Mas ele tem que se conectar com essas pessoas, senão vai acontecer o que o padre falou. Né? Deus estava lá, agora eu me desconectei dele. Né? E nós temos livre-arbítrio. Se eu me fecho, ninguém vai bater a porta e arrombar a porta. Se eu fechar a porta do meu coração, ninguém entra nele, não. Né? Ninguém vai chegar aqui e me enfiar o pé na porta e falar, meu, agora você vai me ver. Não vai acontecer isso. Né? Então, até para a questão dos esquecidos aí, né? Ninguém está sozinho, ninguém está esquecido, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos, pela própria lei de causa e efeito, né, nós vamos acabar criando essa dificuldade e que essa dificuldade quem vai sofrer essa dificuldade somos nós, né, em primeiro lugar, porque os espíritos que estão para nos ajudar. Oi? Esse espírito também, ele é um espírito, né? Nós já vimos aí que é um espírito meio encrenqueiro. Quando ele vem e fala, você orou, mas os outros não. Você vê, já dá para ver meio o nível dele, né? Se recebeu oração de um, tá ótimo. Muito obrigada. Eu te agradeço, mas quero apontar o outro também, né? Tem isso também, né, Ele veio cobrar, né? É o estágio dele, né, Marlene? É o momento dele, né? Não dá para a gente cobrar de uma pessoa mais do que ela pode dar. Conosco acontece isso. Não dá para a gente querer dar mais que a gente tem. A gente só dá o que tem, né? Ele só tinha isso naquela época, né? Porque ele estava bem bravo de terem chamado ele de novo, porque ele estava magoado. Ele estava de mal da galera lá, né? Ele estava bem, bem, bem bravo com essa situação toda. Eu acho que ele estava querendo fazer amizade, gente. E aí, de repente, a falta dessa prece, assim, acho que eles não ligam tanto assim para mim. Eu acho que ele a sentiu... Soraya tem um outro olhar, né? Eu já não sou assim boazinha igual a Soraya. Muito bem, Soraya, parabéns. Ele se sentiu acolhido, talvez, de uma maneira que ele nunca tivesse se sentido, né? E depois ele se sentiu abandonado de novo, né? Meio que traído, né? Pô, vocês falaram que iam fazer e não fizeram. Né? Então ele ficou... Ele experimentou o gostinho da amizade, do acolhimento. E de repente acabou, foi só aquela hora. Então eu acho que ele pretendia um vínculo maior aí, né? Então, assim, se fosse um espírito um pouco mais avançado, né, um pouco mais evoluído, ele teria feito o mesmo serviço de pedir para as pessoas estarem junto dele sem essa aspereza, né? Mas é o que eu falei, assim, ele não vai dar diferente do que ele tem para dar. Tanto que lá numa das respostas que eles falaram para ele, você pela sua linguagem, você não parece muito evoluído. Ele falou, eu sou o que sou. Ele não tenta esconder isso. É uma criança espiritual, né, Mário? E você vê que Kardec até classifica ele na observação aqui como um espírito sério. Kardec fala, os espíritos sérios estão ocupados lá. Ele tinha esse lado dele, intelectual, né, que no caso dele focado na química ali, ele tinha esse lado, então ele estava trabalhando ali. Faltava despertar o outro lado, que ele sentiu esse gostinho, né? Ele sentiu isso, ele achou que isso é fantástico, desabrochou ali, né? Ele deve ter visto, né, a possibilidade de se conectar com Deus, e aí depois eles não levaram à frente ali, ele ficou bravo, né? Mas foi mais ou menos isso aqui. Beleza? Vamos mandar mais um pouquinho aqui? Vamos lá. É isso aí.
quando vos pusestes em contato com o Sr. Burro, conhecis suas crenças na possibilidade de fazer triunfar suas convicções pela realização de uma grande façanha, ante a qual a incredulidade seria forçada a inclinar-se? O Sr. Burro queria que eu o servisse numa operação meio magnética, meio espírita, mas ele não tem estatura para levar a bom termo semelhante trabalho, e não julguei dever conceder-lhe o meu concurso por mais tempo. Aliás, eu faria se tivesse podido. Não tinha chegado, e não chegou ainda, a hora para isto. Poderíeis ver e dizer-lhe quais as causas que, durante suas pesquisas na Vendéia, vieram determinar o seu fracasso, derrubando-o, bem como a sua sonâmbula e a de 2 outras pessoas presentes? Minha resposta precedente pode aplicar-se a esta pergunta. O Sr. Burro foi derribado pelos espíritos que lhe quiseram dar uma lição e ensinar-lhe a não procurar aquilo que deve ficar oculto. Fui eu que os empurrei, utilizando o fluido do próprio magnetizador. Observação. Esta observação concorda perfeitamente com a teoria que foi dada das manifestações físicas. Não foi com as mãos que os espíritos os empurraram, mas com o próprio fluido animado das pessoas, combinado com o do espírito. A dissertação que fazemos a seguir sobre os transportes de objetos contém a respeito desenvolvimentos do mais alto interesse. Uma comparação que talvez tenha alguma analogia parece justificar a expressão do espírito. Quando um copo carregado de eletricidade positiva se aproxima de uma pessoa, esta se carrega de eletricidade contrária. A tensão cresce até a distância explosiva. Nesse ponto, os 2 fluidos se reúnem violentamente pela centelha e a pessoa recebe um choque que, conforme a massa desse fluido, pode derrubá-la e até fulminá-la. Nesse fenômeno, é sempre necessário que a pessoa forneça seu quinhão de fluido. Se considerássemos o corpo eletrizado positivamente como um ser inteligente, agindo por vontade própria e compreendendo a operação, diríamos que ele combinou uma parte do fluido da pessoa com o seu. No caso do Sr. Burro, as coisas talvez não se tenham passado exatamente assim, mas compreende-se que aí pode haver um efeito análogo e que Dom Peira foi lógico dizendo que os derrubou com seu próprio fluido. Mário, tem como subir um pouquinho, por favor? Compreender-se-á, melhor ainda, se reportar ao que está dito em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns sobre o fluido universal, que é o principal fluido vital do fluido elétrico e do fluido magnético animal, que é o princípio, né, do fluido vital, do fluido elétrico e do fluido magnético animal. Aqui a gente percebe nessa comunicação agora, né, na entrevista, que eles mudam o caminho, eles mudam o rumo, né? Eles já caem direto lá na investigação dos fenômenos que estavam acontecendo lá. Então, ele vai falar lá que a operação lá, o trabalho que o Sr. Burro fazia com ele era uma operação meio magnética e meio espírita. Então, lembra que ele era magnetizador, ele não era ele não era espírita ainda, ele estava usando uma sonâmbula. Então, ficava misto porque ele estava se comunicando com o espírito ali, mas ele estava atuando também dentro dos conceitos do magnetismo. Ele vai mostrar ali que ele vai falar que ele não tinha estatura para fazer o que ele queria. Eu entendi essa estatura, depois a gente vai ver um pouquinho na frente ali que ele está falando de estatura moral, né? Ou seja, qual é o objetivo que ele tem a fazer. Porque quando o Kardec fazia os seus experimentos, que ele estava ali trabalhando com os espíritos, provavelmente os espíritos conseguiam objetivo. Né? Qual é o objetivo desse homem? O que ele quer fazer? Por que ele está fazendo essa experiência? Né? Então, por isso que muitas vezes Kardec ia avançando na comunicação e era como se ele criasse um vínculo, se ele criasse um elo de confiança entre ele
e os espíritos, né, entre aquela equipe da Sociedade Espírita de Paris e os espíritos, que o espírito ia fazendo como esse. Ele ia percebendo, não só pelas palavras, mas provavelmente pela vibração daquele grupo, pela vibração de Kardec, que ali existia um objetivo que era a instrução, que era trazer o conhecimento, que era um objetivo científico. Então, ele tinha estatura moral para poder avançar com aquelas perguntas. Tanto que Kardec, ao longo das comunicações, ele vai entrando e ele vai entrando no fórum íntimo do espírito. Ele começa a fazer perguntas para o espírito. Se ele tivesse feito com outro objetivo, o espírito muitas vezes se sentiria ofendido, invadido. Mas Kardec tinha essa estatura moral. Esse espírito aqui, esse pesquisador aqui, não. Então a gente vai ver os objetivos dele ali. Aí ele explica, vai falar como que aconteceu, né? Porque eles caíram em um determinado momento lá, como se tivessem tomado um choque, e ele vai explicar aqui o que aconteceu. Né? Falando aqui dessa junção, né? Dos fluidos do médium ali, dos fluidos dos encarnados com os desencarnados, fez essa manipulação e fez com que acontecesse aquilo. Vamos lembrar que ele é químico? Vamos lembrar que ele estava estudando isso no plano espiritual, esse espírito? Então, provavelmente, ele tinha mais facilidade para fazer esse trabalho, né, para fazer esse efeito. E aí, a gente casa com aquilo que ele falou lá, que ele não precisava de microscópio e nem de alambique para poder fazer as experiências dele. Mas, provavelmente, ele estava fazendo experiências no plano espiritual e que até demonstrou aqui, né? Então, esse empurrão para eles caírem talvez tenha sido até uma demonstração, né, desse fato do conhecimento que ele tinha dessas leis, dessas regras que compõem aí o plano espiritual e que compõem essa comunicação do plano espiritual com o plano material. Ok? Mário, eu estou tão curiosa para saber o que ele ficava fazendo, porque, na verdade, ele não entra em detalhes, né? Não entra ainda. Vamos ver? Agora? Ah! Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que ele está aprontando. Vai lá. Durante suas longas e dramáticas experiências, ele diz ter feito descobertas para ele muito admiráveis do que a solução que buscava. Muito mais admiráveis do que a solução que buscava. Vós a conheceis, não? Sim, mas há algo que ele não descobriu, que os espíritos não têm por missão ajudar os homens em pesquisas semelhantes às que ele fazia. Se eles pudessem assim proceder, Deus nada poderia ocultar, e os homens negligenciariam o trabalho e o exercício de suas faculdades para correr, este em busca de um tesouro, aquele de uma invenção, pedindo aos espíritos que lhe servissem isso tudo quentinho, de modo que bastaria curvar-se e colher a glória e a fortuna. Na verdade, teríamos muito que fazer se tivéssemos que satisfazer a ambição de todo mundo. Vedes assim que rebuliço no mundo dos espíritos pela crença universal no espiritismo? Ora, seríamos chamados à direita, ora à esquerda, aqui para cavar a terra e enriquecer um preguiçoso, ali para poupar a um imbecil o esforço de resolver um problema, além para aquecer o forno de um químico, em toda parte para descobrir a pedra filosofal. A mais bela descoberta que o Sr. Burro deveria ter feito é a de saber que sempre há espíritos que se divertem em dar miragens de minas de ouro, mesmo aos olhos do mais clarividente sonâmbulo, fazendo-as aparecer onde não estão e rindo-se à vossa custa, quando pensais apoderar-se delas, e isto vos ensinar que a sabedoria e o trabalho são os verdadeiros tesouros. Pode seguir. O objetivo das pesquisas do Sr. Burro era um tesouro? Parece-me haver dito, quando me chamastes pela primeira vez, que não sou indiscreto. Se ele julgou conveniente não dizer-vos, não me cabe fazê-lo. Observação. Vê-se que o espírito é discreto. Aliás, é uma qualidade geralmente encontrada em todos eles, e mesmo nos espíritos pouco adiantados, de onde se pode concluir que se um espírito fizesse revelações indiscretas sobre alguém, muito provavelmente seria para se divertir, e seria erro levá-los a sério.
Poderias dar-lhes algumas explicações sobre a mão invisível que por muito tempo traçou numerosos escritos que ele encontrava nas folhas do caderno posto de propósito para recebê-los? Quanto aos escritos, não são dos espíritos. Mais tarde, ele lhes conhecerá a fonte, que não devo revelar agora. Os espíritos podem tê-los provocado, com o fito a que me referi antes, mas não foram eles que escreveram. Tem uma observação. Observação. Embora estas duas conversas tenham ocorrido com 18 meses de intervalo e por médiums diversos, reconhece-se um encadeamento, uma sequência, uma semelhança de linguagem que não permitem duvidar que o mesmo espírito tenha respondido. Quanto à identidade, esta ressalta da carta seguinte que nos escreveu o Sr. Burro após a remessa da segunda evocação. Muito bem. Então, aqui nós vimos que ele mesmo sem ele falar que efetivamente que o Sr. Burro estava procurando um tesouro, ele meio que deixou claro que era, né? Ele estava procurando algum tipo de fórmula para, sei lá, para poder manipular algum elemento, enfim. Era alguma coisa que buscava o seu enriquecimento. Por isso que ele falou anteriormente que ele não estava, que ele não tinha estatura para fazer aquele trabalho ali, né? Então, como é que a gente verifica isso, né? Quando ele fala ali, ó, os espíritos não têm a missão de ajudar os homens em pesquisas semelhantes à que ele fazia, né? Se pudessem assim proceder, Deus nada poderia culpar e os homens negligenciariam o trabalho e os exercícios de suas faculdades para correr esse em busca de um tesouro, né? Aquele de uma invenção, pedindo aos espíritos que lhes servissem isso tudo quentinho, de modo que lhe bastaria curvar-se a colher a glória e a fortuna. Então ele estava buscando alguma coisa que ele não revelou aqui, se era alguma maneira, alguma coisa dentro da química para poder transformar alguma coisa, né? Mas ele estava buscando alguma situação de favorecimento material, né? Então, apesar dele não deixar claro aqui exatamente o que era, ele deixou claro que ele queria alguma facilidade sobre algo que a espiritualidade nunca vai trazer, né? Isso é uma coisa também, Kardec até vai colocar isso daí, acho que se não me falha a memória, na Gênese, né? Que os espíritos não vão, no livro dos espíritos também, né? Que os espíritos não vão nos auxiliar nos dando as soluções, eles vão nos auxiliar nos intuindo para a melhor forma de buscá-lo. Então é sempre assim, você vai ter a intuição, alguma coisinha eles preenchem aqui, outra ali, mas eles não vão trazer para nós. E quando o objetivo é esse ainda, de se enriquecer, um objetivo de fazer fortuna ou fazer a glória, como ele coloca aqui, muito menos. Aí nós vamos estar à mercê de espíritos levianos ali. E tanto que ele vai falar lá um pouco na frente o seguinte, ó, a mais bela descoberta que o Sr. Burro deveria ter feito é a de saber que sempre há espíritos que se divertem em dar miragens de minas de ouro. Então esse ponto é importante. Quando você busca um objetivo desse, você vai encontrar a resposta. Né? Você vai encontrar a resposta. Mas quem é que vai estar te dando a resposta? O espírito leviano. Ele já tinha falado isso anteriormente, Kardec. Não é? Que os espíritos sérios eles não vão se predispor a fazer esse tipo de serviço. Né? Eles estão sempre ocupados, então eles não estão à nossa disposição, e muito menos para satisfazer os nossos interesses pessoais, mas sempre há levianos que vão estar interessados. E é isso que ele devia ter aprendido aqui, o senhor Burro. Né? Então, ele se recusa a dizer exatamente qual era a experiência que ele tem, apesar de ter dito ali que era algo que visava ou a fortuna ou algum tipo de glória. Aí eles vão falar ali que dentro desse contexto da experiência dele, houve ali a aparição, ele vai pedir a explicação da mão invisível, né, que por muito tempo traçou os numerosos escritos ali que se encontravam nas folhas. Ele vai dizer lá que os escritos não são dos espíritos, e que mais tarde a gente conheceria a fonte. Aqui depois ele não volta a falar sobre esse tema, então, pelo menos aqui na revista ele não volta nesse tópico aqui, nós não vamos conhecer do que ele estava dizendo com relação a essas fontes. Como ele vai dizer que não eram os espíritos, aqui a gente não vai conhecer quem era que estava escrevendo aquelas coisas ali. Lógico que a materialização, sim, era uma manifestação de efeito físico, né, que o espírito estava manipulando para aparecer a mão.
mas quem é que estava ditando aquelas coisas é que vai ficar aqui encoberto. E aí ele fecha com uma observação interessante, porque ele mostrou para nós duas comunicações, as duas comunicações se encadeiam, elas se encaixam perfeitamente, elas demonstram o espírito muito parecido, né? Inclusive na sua irritação, na forma de conversar, na forma de se manifestar, mas ela foi feita em momentos diferentes por médiuns diferentes. Então, Kardec sempre usava esses momentos para poder fazer essa identificação, tanto do reforço do processo mediúnico, né, como da identidade do espírito. Quanto à identidade do espírito, ele fala aqui da carta do Senhor Burro, que ele publica na sequência na revista, a gente não vai falar dela porque ela não é uma comunicação, mas nessa carta o Senhor Burro vai dar alguns traços do espírito anteriores que se compatibilizam com o que ele escreveu aqui, atestando assim a identidade desse comunicante aqui como sendo aquele reverendo, de fato, que eles estavam evocando. Então é interessante porque sempre Kardec tinha a oportunidade, ele fazia essas duas pontuações. A pontuação do fenômeno em si, que ele está dizendo aqui, nós usamos dois médios em momentos diferentes e a comunicação apresentou exatamente a mesma linguagem, né, o mesmo conteúdo de conhecimento do espírito nas duas comunicações, e elas se encadeiam. Então ela teve um fluxo, tudo que ele falou na primeira, ele veio confirmar ou complementar na segunda. Então ele já faz isso aí para solidificar a questão da mediunidade, e quanto à identidade, coube ao senhor Burro aqui fazer a identificação do espírito. Ok? Comentários? Não? Eu ainda estou um pouco curiosa, na verdade. Para saber o que exatamente o cara estava fazendo. O que ele fazia. Eu também fiquei. Né? Isso ficou por aí, né? Kardec tinha umas coisas assim, ele não. Depois ele não complementava, isso deixava a gente curioso. Acho que era para gerar esse frisson mesmo aí. Tá certo? Meninos, ficamos por aqui então. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.